Fala, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aí no YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um devocional, mais um momento de conexão com a videira de aprendizado. A fé se aprende. A gente está ao vivo aqui com o pessoal do Instagram, Deise, Vanusa Borges, Lumayuma, Edna, bom dia família JC. Sinto fluir o nome dessa música. Sinto fluir. Bom dia família, Sabrina, Cíntia Santiago, Bruno Donegatti, Palominha, bora Palominha. Sinto fluir. Amém, Cíntia, uma semana maravilhosa, abençoada, uma semana de aprendizado, uma semana de experiências com Jesus. É isso que eu desejo para vocês, uma experiência com Jesus. Eu acho que está lá nos livros. Você olhou lá? Eu acho que está lá. Uma semana de experiências com Cristo. Raíza, bom dia. Lu, Salete, vão pegando a sua Bíblia, por favor. Rafaela Casimiro, dispara o dedinho no coração, por favor, gente. E se vocês puderem usar o aviãozinho e mandar para pelo menos 5 pessoas que tá aí na sua lista. 3, 6. Mandei para 6 pessoas aqui da minha lista. Fala de João Lucas, beijo no seu coração. Andrezeira, Lumayuma, uma semana de vitória. Na verdade, não existe derrota, né? Existe aprendizado. Ou é a vitória ou é o aprendizado. Então, na verdade, sempre é vitória. Então, que Deus te abençoe nesse dia. Cheguei. Bom dia, moça. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, amor. Bom dia. Deus abençoe a sua vida. Não achou não, Bruno? Não, mas eu uso aqui do seu pai. Tá. Então, gente, abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, que foi para isso que nós viemos até aqui. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 55 a 58. Vamos orar. Algo novo vai brotar no seu coração, eu creio nisso. Amém? Fé se aprende. A fé se aprende, moço. E a fé é uma presença, a fé é uma escolha. Quando Pedro decidiu andar sobre ir até as águas ao encontro de Jesus, ele andou sobre as águas. Jesus falou, vem Pedro. Mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele afundou. E quando ele afunda, ele acha que vai morrer. E aí ele pede ajuda, salva-me. E Jesus levanta Pedro. Jesus não julga Pedro, Jesus não esculacha Pedro, mas Jesus mostra para nós de que o segredo está na presença. Quando você está na presença de Cristo, você vive o sobrenatural aqui em 2021. E o que é estar na presença de Jesus? Fala para mim aí alguém, o que é estar na presença de Jesus? Quero ouvir alguém aí. O que é estar na presença de Jesus? Fala para mim. Na prática, o que é então estar na presença de Jesus? Quer que coloca aqui, amor? O que é estar na presença de Jesus? Posso falar? Pode. Pra mim é sentir ele. Talvez estar na presença pode ser orando, louvando, lendo a Bíblia. Talvez pode ser só sentindo ele em silêncio. Bom dia, gente. Vamos orar? Não é isso não? Ah, e cada um, Jesus fala com cada um de algum jeito, né? Agora, o jeito que é a essência, né? O jeito que é a essência de você conhecer Jesus e estar na presença dele, o que queima no meu coração é quando nós aprendemos a ler a palavra dele, porque aqui, cada letra que está aqui é Jesus querendo falar com você, com a sua casa, fora de qualquer sistema, ele está querendo falar com você. E quando eu aceito de que o que está aqui é algo que eu mereço viver,
Não vou nem falar que preciso viver, porque precisar é básico isso, e precisar não é algo muito raso. Merece viver. E nós merecemos viver isso daqui. E quando, por exemplo, eu abri aqui aleatório agora, mas, por exemplo, aqui caiu em Jeremias, quando Deus fala, olha, os meus pensamentos são de paz e não de mal. E eu quero deixar os meus pensamentos em você. Então, estar na presença de Jesus é quando você deixa Jesus comandar os seus pensamentos. Não jogando a conta para Ele, esperando cair do céu. Não, você força a sua mente. Você coloca a sua mente, os seus pensamentos, nos pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus está aqui na Bíblia, está aqui na palavra. E a nossa intenção também, né? Então a intenção é quando eu coloco os meus pensamentos nele. E não mais os meus. Porque se eu for guiado pelos meus pensamentos, eu só caio do cavalo. Se eu andar na minha vida com os meus pensamentos, pode ser bom dia, bom outro dia, mas depois vai cair de novo. Vem aquela angústia desgraçada. É ou não é? Então essa é a geração, Paizinho, que nós vamos viver os seus pensamentos. Pai, eu coloco esse devocional nas suas mãos. Cada palavra que sair da minha boca, da boca da minha esposa, que seja sua. Senhor, não deixa que nenhuma interferência venha impedir da sua palavra ser dita nesse lugar e da sua palavra ser ouvida nesse lugar. Nós estamos começando mais uma semana. Já estamos lá no mês de abril, daqui a pouco mês de maio, e nós cremos que não tem a ver com o mês de abril, maio, não tem a ver com a sua presença. E eu não sei o que cada pessoa que está aqui precisa. Eu não sei quais são as angústias, as preocupações. Só você sabe, Jesus. E eu peço no seu nome, Jesus, que seu Espírito flua. Flua nesse lugar. E fique à vontade, Jesus, para responder, para curar, para aquietar cada alma, para dar sabedoria nova, aprendizado novo, aprendizado que se pratica. Não é aprendizado intelectual, que nós não estamos preocupados com isso. Nós queremos mudança de comportamento, Jesus. Para dar força para quem está sem força. Amém. Energia. Jesus, só você, Jesus. Amém. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 55 a 58. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército. Peraí, amor, capítulo 17. Ah, tá, a Bruninha vai abrir aqui. Ah, você tá com... Achei que você não ia ler. Lê aí. Capítulo 17. Capítulo 17, versículos 55 a 58. Davi apresentado a Saul. Quando Saul viu Davi saindo para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: Abner, quem é aquele rapaz? Meu senhor, juro pela sua vida que não sei, respondeu Abner. Então vai, procure saber, disse Saul. Assim, quando Davi voltou para o acampamento, depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias. Saul perguntou: Rapaz, quem é você? Sou filho do seu criado Jessé, da cidade de Belém, respondeu Davi. Rapaz, repete aí, rapaz o quê? Rapaz. A história de Davi é uma história de muitos ensinamentos. Mostra o agir de Deus, obviamente, né? Toda a Bíblia mostra o agir de Deus na nossa vida, para todas as gerações. A palavra de Deus é uma palavra viva e eficaz, não deixa pendência. E o que Ele colocou no meu coração hoje para compartilhar com vocês, eu estava conversando com Ele no meu devocional, é para falarmos sobre identidade. Identidade. Você precisa saber quem você é. Quem você é. E Davi
Saul, o rei de Israel, perguntou: rapaz, cadê? Onde você leu o rapaz aqui? Meu jovem, de quem você é filho? Meu jovem, rapaz, de quem você é filho? Aqui tá, rapaz, quem é você? Aqui deve ser a tradução. NV é a nova tradução da linguagem de hoje. Rapaz, quem você é? Essa é a geração que vai ter uma única resposta. Mas a resposta não é individual. Eu sou o Bruno, trabalho há 14 anos no mundo corporativo, eu ganho X mil reais, eu tenho um bônus de não sei o que, eu tenho uma carreira, eu tenho uma esposa. Eu sou o Bruno. Isso aí não era o Bruno. Isso aí passa. Eu ouso dizer que isso daí não é a sua identidade. A nossa identidade é muito mais profunda do que isso. Funções, carreira, status, tudo isso passa. E se minha expectativa está sendo colocada apenas nisso, em algo que você já tem ou algo que você quer, você pode se frustrar em algum momento ao longo da sua caminhada chamada vida. Que pode se frustrar. Porque não é isso que sustenta um ser humano na vida. Está aqui na frente de Davi um rei chamado Saul, um rei de Israel. Quem você é? Ele ia falar assim: eu sou o rei de Israel. Só que... ele já sabia aí, né? Ele já tinha sido nomeado por... Quem? O Davi. Não tinha. Saul estava na frente dele. Saul era rei de Israel. Davi não era rei de Israel. Davi tinha acabado de matar Golias. Golias era um homem muito grande. A Bíblia diz que ele tinha 3 metros de altura. Mas não era um monstro. Eu achava que Golias era um negócio assim meio fantasioso. Não, ele era um homem muito alto, forte. No trailer mostra isso, né? No trailer do filme mostra um monstro. Ah, é? Mas a Bíblia diz, por isso que é bom a gente ir para a raiz das coisas. A Bíblia diz que ele tem 3 metros de altura, no versículo 4 do capítulo 17. E o que me chamou a atenção, lendo novamente a história de Davi, é muito bom a gente reler, e cada vez que você relê um versículo da Bíblia que você já leu, você tem uma experiência de que Deus fala algo novo no seu coração. E isso é uma experiência que Deus quer dar para essa geração. Ei, a minha palavra ela é viva e eficaz. Se ela é viva, significa que ela não deu fruto, ela dá hoje, ela deu, ela dá e ela continuará dando. Eu ensino, ensinei, ensino e ensinarei. Vocês entendem? E Davi tinha acabado de matar Golias. E se perguntasse para Saul, quem você é? Saul ia dizer: eu sou o rei de Israel. Oh, Jesus, me proteja. Eu sou rei de Israel. Só que quando você estuda a história, Saul, ele já tinha encontrado com Davi. Saul já sabia quem era Davi. Só que ele esqueceu. Estava perdido, sei lá onde que ele estava com a cabeça. Por quê? Porque a identidade dele estava em cima de ser rei de Israel. A identidade dele estava em cima do status, da carreira, do dinheiro, do poder. Ei, deixa eu te dizer aqui. Isso não se sustenta. E eu digo isso com muita propriedade, porque eu já quis colocar a minha identidade em carreira, status, poder, dinheiro. E sexo também. Nada disso se sustenta. Tudo isso é muito bom para a nossa carne. Tudo isso você pode ter mesmo colado na videira. Óbvio. Mas isso tem que ser um transbordo e não a sua essência. Não a sua identidade. Quem você é? E essa pergunta, ela é muito forte. E a resposta mais ainda. Porque às vezes você pode falar assim: eu sou uma pessoa desgraçada, eu sou ansioso, eu sou separado, eu sou separada, eu sou filha de pais não sei o que, eu sou fruto de abuso, eu sou um monte de problema, e você não é nada disso. Então, normalmente a nossa geração, ela aprendeu, na verdade a nossa geração e todas as gerações aprendemos de que a nossa identidade, quem eu sou, está vinculado a problemas
ou a bênçãos. E Deus manda te dizer aqui, para Bruna, para mim e para vocês, de que a nossa identidade não tem nada a ver sobre bênçãos, vitórias e nem sobre derrotas. Não é sobre problema e não é sobre bênçãos. Tenham muito cuidado em colar na videira e apenas esperar vitórias no reino. Porque tem momentos que você não vai ver vitória. Davi teve momentos que ele não viu vitória. É Deus ensinando, não é sobre vitória, não é sobre fruto. Fruto podre ou fruto bom. É sobre a sua identidade clara dentro de você. Amém? Fala aí, Bruno. Não, e aí, tava pensando aqui que quando a gente firma a nossa identidade em algo, né? Talvez você firma a sua identidade na sua história, talvez no seu status, naquilo que você tem. A gente acaba agindo de acordo com isso, né? Como Saul agiu aí de acordo com a identidade que ele via que era o rei, que via pessoas, né? Lembrava delas no dia seguinte, porque ele era o rei, ele não tinha tempo para isso, sei lá. Exato. E aí o que acontece? Quando isso que eu firmo a minha identidade passa por alguma crise ou por algum problema, eu começo a sofrer uma crise na minha essência, na minha alma. Quanto mais eu converso com pessoas que têm o status de rei nessa geração, mais eu vejo o quanto essas pessoas estão perdidas. Não escuta, não percebe os detalhes. E elas também acreditam, a gente acredita que aquilo que é bom pra gente é bom pra todo mundo. Porque às vezes eu fico tão fixado na minha identidade, tão egocêntrico, que eu acredito que aquilo ali deveria ser pra todo mundo, e não é. Cada pessoa tem a sua, né? Tem uma coisa que deveria ser pra todo mundo, só uma, que é a vida eterna, que é a única verdade que está escrita. Eu sou o caminho, a verdade, a verdade e a vida. Essa é a única verdade que a gente pode dizer que é. O resto é resto, né? Então, é isso aí. Então, deixa eu colocar vocês na página. Quando você pega a sua identidade, Bruna, o que tem escrito lá na sua identidade que você lembra, assim? Bruna Legnaioli. Aí tem os números, tem onde eu nasci, tem o nome do meu pai e da minha mãe, acho, né? Pronto. Nome de pai e nome de mãe, é ou não é? E a identidade é um número que você tem e você viaja com essa identidade, você vai para lugares com essa identidade. Tem lugares que você entra só se você apresentar a sua identidade. E se você não souber qual a sua identidade como ser humano, tem lugares que Deus não vai te colocar, porque só entra nesses lugares. Só entra nesses lugares se você tiver clareza da sua identidade ao olhar de Deus. Não é o meu olhar, não é ao seu olhar. O convite do dia de hoje é que você tenha conhecimento e que você pegue a sua identidade, mas não ao seu olhar, mas é o olhar de Deus. Lembra, se você quer colar na videira, nada é sobre você e nada é sobre eu. E essa é a coisa mais difícil para o ser humano. Por isso que Jesus disse, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é você dizer não para você, é você parar de dizer eu. E eu sei que isso muitas vezes pode incomodar. E isso não está no meu controle. Mas isso é o que diz a palavra. E nós cremos nisso. Então, só que deixa eu colocar vocês aqui numa página de que Davi, ele era um dos filhos menores, ele acho que era o filho mais jovem dos homens da família de Jessé. O pai de Davi chamava Jessé. E a identidade dele era muito clara. Que talvez seja a sua até o dia de hoje. Rejeitado pela família. Davi não tinha direito a sentar na mesa. Davi tinha o pai ausente. Não, mas o pai vivia lá na casa com os irmãos, mas Davi não tinha a presença do pai. Ele não teve carinho do pai.
Davi não teve atenção do pai dele. Davi tinha uma família problemática. Esse era Davizinho. Davizinho, ele era tão rejeitado que o pai dele só dava atenção para os outros irmãos. E Davi, o pai mandava ficar cuidando das ovelhas. Ele era pastor de ovelhas. Então, se você talvez perguntasse para Davi, naquele momento, quem você é, Davi? Ele ia falar, eu sou filho de Jessé. O que você faz? Eu cuido das ovelhas aqui todo dia. Mas você não janta com seus pais? Eu não tenho direito. Eu não tenho direito de sentar à mesa do meu pai. Eu não tenho direito de ter conversa com meus irmãos. Meus irmãos nem gostam de mim. O filho escrachado, o irmão escrachado. Não tenho direito de sentar à mesa. Imagina isso. Só que Davi poderia parar aí na história. Só que Deus chegou até a vida de Davi e mudou a história de Davi, alterando a identidade dele. E eu quero já te adiantar que essa alteração de identidade, ou seja, não importa o seu passado, Davi, a partir desse momento, eu estou ungindo você como rei. Talvez muitos iriam falar isso, mas agora Davi está ungido como rei. A identidade de Davi não é mais rejeitado, não é mais excluído, não é mais pastor de ovelha. Davi agora vai ser rei. Cuidado, não. A Bíblia diz que naquele momento o Espírito de Deus entrou sobre a vida de Davi. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Deus, desde o início da história de Davi, Deus está mostrando que a identidade não tem a ver com o externo. A identidade não tem a ver com o que as pessoas enxergam sobre você. A identidade não tem a ver sobre o que as pessoas veem. Porque se fosse com o que as pessoas veem, você iria falar para mim de que, beleza, Davi agora é rei de Israel, vai ser rei de Israel, como a Bruna própria falou. Davi era rei. Não, ele não era rei ainda. E Deus, desde o início, queria ensinar a Davi de que a identidade dele não era ser rei. Eu vou te colocar como rei. Eu vou te colocar como rei porque eu te conheço, Davi. Eu tenho um plano sobre a sua vida. Através de você eu vou fazer transbordo na geração de Israel. Mas, Davi, eu preciso que você entenda de que a sua identidade é ser o meu filho e não mais ser filho de Jessé. Ser filho de Deus é o maior poder que essa geração pode ter. Por isso que o Espírito de Deus, que pousou em Davi, que é o Consolador, Jesus disse. Jesus também fala, a Bíblia diz, o Espírito de adoção. Quando o Espírito de adoção entra na vida de alguém, toda a história para trás é apagada. Aquela pessoa começa a crer de que, cara, eu não sou mais essa sofrência. E foi o que aconteceu com Davi. A partir do momento que Davi recebeu o Espírito de Deus, Davi não estava nem aí para a promessa. O Espírito de Deus moveu ele. Davi matou urso, Davi matou leão, Davi teve várias experiências no meio do deserto cuidando de ovelhas. Ele continuou cuidando de ovelhas. Mas me parece que Davi não estava mais preocupado em ser excluído da sua família. Então deixa eu te dizer uma coisa, traga para a realidade do aqui e do agora. Aonde é que você está sendo, que você ainda está se sentindo rejeitada? Aonde é que você está colocando atenção em coisas que você não é? Coisas que talvez te disseram ou que continuam te dizendo, familiares, chefe, amigo, vizinho, eu sei lá. Chegou o momento de você tirar a sua atenção disso. Porque a geração que nós estamos é a melhor geração. É a geração onde Deus grita: ei, vocês podem viver como os meus filhos. Viver como filho de Deus é a coisa mais gostosa que existe no mundo. Porque nos dias maus, nos dias que você chora e que você não aguenta parar de chorar, é os dias que Ele mais vai falar com você, que vai aquietar sua alma. Não vai ser ninguém que vai aquietar você, vai ser Ele. Presta atenção.
Davi, antes de matar Golias, como a gente viu aqui, Davi... Por que Saul conhecia Davi? Chegou um momento da história que a Bíblia diz que o rei de Israel, ele perdeu totalmente a linha, né? O rei de Israel, Saul, ele perdeu totalmente a linha. Por isso que Deus chamou Samuel para ungir Davi como o futuro rei de Israel. Ele já sabia, já, né? Ele já sabia. Quem sabia? Deus já sabia, já era plano. Não, eu já sabia, mas isso. Só que Saul, porque Saul, ele começou a viver... Deus colocou Saul como rei de Israel. E Saul, ele acreditava em Deus. Saul acreditava em Deus. Só que durante a caminhada como rei de Israel, ele decidiu viver com a identidade de rei. A vida doidada. Porque ele tinha a vida adoidado? Porque ele assumiu a identidade de rei. Onde o rei pode tudo, onde o rei não tem limite, onde o rei é quase Deus. Exato. E essa identidade, qualquer identidade, gente, qualquer identidade que esteja fora de filho de Deus, as pessoas, nós se machucamos. Você pode ver pessoas muito ricas. Elas são cheias de medos. Muitas delas têm medo de perder. Cuidado aonde você está colocando a sua expectativa de quem você é. Vou dizer de novo. Trabalho, dinheiro, status. Talvez você tenha colocado a sua identidade em lugares aí que você sabe que te machuca. Eu não preciso dizer com todo detalhe, tem crianças nessa sala. Talvez você deixe o seu marido colocar a identidade em você. Talvez você deixe os seus filhos. Talvez você, homem, deixe a sua esposa colocar a sua identidade em você. E qualquer identidade que esteja fora da identidade de ser filho de Deus, nós só iremos se machucar e viver doido. Por quê? Porque Saul, Bruna, teve um momento da história, depois que Davi foi ungido, de que Saul, ele tinha momentos de perturbação. A Bíblia diz que um espírito mau pousava sobre Davi, e o próprio Deus mandava esse espírito mau. No capítulo 16 mostra isso. E todas as vezes que esse espírito mau chegava até Saul e Saul ficava perturbado, mandavam chamar Davi para tocar harpa para ele. Que era a única coisa que acalmava ele. Era a única coisa que acalmava ele. Tem no Netflix, tem o Rei Davi ainda, não tem, amor? Acho que não. Não tem. E aí, gente, vem comigo aqui, ó. O que acontece? Quando Saul, o rei de Israel, estava tão perturbado que um dos funcionários dele disse: olha, eu conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Belemita significa que nasceu em Belém. Quem foi que nasceu em Belém? Jesus. Olha, o rei de Israel, Saul, eu conheço um filho de Jessé, ele é belemita, ele nasceu em Belém, e ele sabe tocar harpa. Ele é forte, ele é valente, ele é homem de guerra. Ele fala com sensatez e tem boa aparência. E o Senhor está com ele. Quando um dos homens que trabalhavam com o rei falou isso, o rei falou: manda chamar ele. Manda chamar. Mas você percebeu que aqui nesse momento o rei de Israel, ele recebeu a informação de que Davi era filho de Jessé, belemita, que sabe tocar harpa, que ele é forte, que ele é valente, que ele é um homem de guerra, que ele fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Ou seja, durante a caminhada com Deus, as pessoas começaram a enxergar Davi diferente do que ele era, antes de receber o espírito de filho de Deus. O Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito de adoção, o Espírito do Senhor, são todos nomes que Deus dá para o Espírito dele, que é o próprio Deus dentro de nós. É o Espírito que confirma para você e para mim de que eu sou filho de Deus. É ele que confirma. Não adianta nada eu chegar aqui para Saul, para o rei de Israel, e falar: ô Saul, você é filho de Deus. Não sou eu que confirmo para ele. Porque aquilo pode até ser, tipo assim, pode ser até aceito por outro lado. Ah, legal, eu sou filho de Deus, mas eu não me comporto como? Então você pode ter essa pergunta: eu sou filho de Deus? Todos são filhos de Deus? No olhar de Deus, sim, mas e ao seu olhar, você é filho de Deus? Quando você olha para a sua vida, para os seus comportamentos, para os seus pensamentos, você é filha de Deus ou você é órfão?
E a maioria das pessoas são órfãs nessa humanidade. Mas Deus está levantando no meio da pandemia pessoas com a certeza de que é filha de Deus. E essa certeza é confirmada pelo Espírito Santo que está habitando um por um. E eu oro no nome de Jesus que 100% dessa sala, do ao vivo e do gravado, receba o Espírito Santo. O Espírito que confirma para você de que você não é rejeitado, de que você não é órfão, de que você não é esculhambado, de que você não faz um trabalho que não presta, de que você não é essas pessoas. Ei, lembra sempre de Jesus. Jesus falou: ei, tá entrando primeiro no reino comigo, prostituta. Tá entrando primeiro no reino comigo, cobradores de impostos, pessoas que a sociedade escracha. São essas as pessoas que estão entrando comigo no reino. Por quê? Porque eu conheço o coração de cada uma delas e elas receberam e reconheceram de que elas são filhas de Deus. Bruno, mas e a pessoa vai viver, por exemplo, se prostituindo? Não. Quando você assume o seu papel de ser filho de Deus, a sua vida começa a ser transformada. Foi assim com Davi, que chegou ao ponto desse funcionário do rei colocar a identidade de Davi. Olha, ele é forte, valente, ele é um homem de guerra, ele fala com sensatez e tem boa aparência. Mas ele ainda era pastor de ovelhas. Como assim um homem de guerra? Mas Deus ungiu ele. Só que Saul não sabia de nada disso. Saul estava perturbado. Saul estava com a identidade de rei. Eu vou dizer de novo, cuidado e reflita aonde está a sua identidade. Identidade é quem você é. Talvez você esteja doido para conseguir aquela promoção ou doido para conseguir aquele emprego. E se só a sua expectativa estiver apenas nisto, você pode se perder quando você conquistar. E às vezes ainda não aconteceu porque você ainda não reconheceu, ou não tem clareza, ou não teve a confirmação de que você é filha de Deus. Talvez Deus não te deu esse emprego ainda, mas vai te dar em nome de Jesus. Vai te dar em nome de Jesus. Mas ele vai te dar após a sua identidade de filha de Deus. Por quê? Por quê, Bruno? Dá logo um emprego que eu preciso do dinheiro para pagar as contas, não sei o que lá. Porque Deus não quer que você se perca quando você conseguir esse emprego. Muita gente se perdeu. Eu me perdi. Quando Deus falou comigo em 2016, Deus falou em 2016, tudo isso que nós estamos vivendo, Ele falou em 2016, mas eu não peguei essa identidade. Eu continuei vivendo a minha vida adoidado. Porque eu não quis aceitar aquela confirmação de que eu era filho de Deus. Eu não conversei com Deus a respeito disso. Eu não meditei com Deus a respeito disso. E Deus está chamando você, Bruna e eu, para continuar caminhando nessa reflexão. Ou seja, pense nisso. Não acha que é só palavras bonitas aqui no devocional. Sei lá o que é que vocês pensam, gente, pelo amor de Deus. Mas quando você sai de cada devocional, continue com seus pensamentos na palavra de Deus. Porque você vai ser guiada pela palavra de Deus. Os seus pensamentos estarão sendo guiados por Deus. E Deus faz questão de colocar os pensamentos deles em você. Caso contrário, você continua sendo como Saul, tendo o pensamento como rei. E a Bíblia é tão top, irmão. E um dos versículos que eu mais amo é Romanos 12:2. Quando Deus fala, gente, eu quero transplantar o coração de vocês. E a minha transformação em cima de vocês é renovando a sua mente. É te ensinando que não é mais sobre os seus pensamentos, Bruno. Os seus pensamentos, Bruno, é sobre os meus em vocês. Porque os pensamentos, Bruno e Bruna, os seus pensamentos e de todos dessa sala são maus. Agora os meus são de paz. Gente, toda vez que a gente experimenta isso, a gente confirma. Mas se a gente coloca a nossa... É sutil, sabe? O mundo tá tão doideira, sua agenda tá tão entupida, você tem tantas preocupações, você tem tanta coisa para fazer. Nós também do lado de cá, nós temos vários problemas para resolver essa semana. Você também tem vários problemas para resolver essa semana. Mas o que Deus manda te dizer pro Bruno, pra Bruna e para todos que estão aqui é: ei, não tira a atenção, não tira o seu olhar da sua identidade que eu te dei. Não foi você que pegou, eu te dei. Filha e filho de Deus.
Então, nesse momento, todas as vezes que Saul ficava perturbado, Davi vinha, tocava harpa para ele. E a Bíblia diz que, então, que sempre que havia que o espírito mau enviado por Deus vinha sobre Saul, você percebe que Deus enviava esse espírito mau. Deus endureceu o coração de Faraó. Às vezes a gente reluta com algumas coisas, né? Coisas pessoais nossas, por exemplo, ontem a gente estava falando. Às vezes é o próprio Deus que vai colocar um coração duro de uma pessoa que você ama. Às vezes é o próprio Deus que vai colocar uma atitude que você não queria que seu chefe tivesse. Sabia disso? Às vezes a gente se revolta. Fulano devia fazer tal coisa. É ou não é? Eu me coloco na linha de frente. Mas às vezes o próprio Deus, a Bíblia diz, e sempre que o espírito mau enviado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. Aonde estava o segredo? Aonde estava o segredo? Em Davi? Na atenção de Saul? O segredo estava no profeta Samuel, que nem aqui é dito. Onde estava o segredo? O segredo estava e sempre estará no espírito que estava dentro de Davi. O segredo estava na identidade que Davi recebeu no momento que ele é ungido. Não como rei, mas ungido como filho de Deus. Talvez a atenção nossa sempre fica, Davi é o rei, cuidado, isso é muito pequeno. Amor, e todos... O próprio Davi, espera só um minutinho, o próprio Davi, ele mesmo, em um dos salmos que ele escreveu, um dos salmos mais lindos, ou pelo menos é o que mais toca no meu coração até hoje, amanhã pode ser outro, graças a Deus, é de que quando Davi ele assume, como rei, ele assume, eu sou pobre em espírito. Ou seja, eu preciso todo dia me encher da presença de Deus. Eu preciso todos os dias me encher do Espírito. Porque o dia que Davi deixou de se encher do Espírito, ele tomou uma atitude muito errada na vida dele. Ele mandou matar um homem, que era o general dele, para ficar com a esposa. Teve um filho com ela, com a sua futura esposa, Betseba, e Deus tirou o filho, morreu. Deu outro depois. Então o convite para essa semana é que a gente esteja com os nossos pensamentos nisso, na identidade que Deus está colocando em você aqui agora, que é ser filha de Deus. Não tem processo, é você crer. Você crê nisso. Você crê que nesse momento, em nome de Jesus, você está recebendo o Espírito Santo? O Espírito que confirma para você de que você é filha de Deus. O Espírito que te dá esse poder ser filho de Deus. Não o poder de só ter vitória, não o poder de só aprender na derrota, não, o poder, essência, ser filho de Deus. Eu acho que esse é o maior poder para nós. Porque todas as vezes que eu coloco meu pensamento nisso, todas as vezes que eu converso com Deus a respeito disso, hoje mais uma vez, é quando eu me sinto mais em paz. E Davi se sentia em paz e ele dedilhava para Saul. Que era a única coisa que acalmava ele. Porque o Espírito de Deus estava em Davi e fluía naquele lugar. O Espírito de Deus está fluindo aqui nesse lugar. O segredo não está na Bruna, não está no Davi, não está no Bruno, não está em vocês, mas neste lugar o segredo está fluindo, que é o Espírito de Deus. Deus. No nome de quem? Do considerado nazareno, mas que nasceu em Belém, assim como Davi e o pai de Davi. Então, Bruna, você queria falar alguma coisa? Que a gente, Davi chegou um dia que ele foi ungido por Deus, né? Deus apontou e mandou o profeta ir lá ungir ele. E nós, da nossa geração, isso foi lá antes de Jesus ainda. Isso. E na nossa geração, no momento que Deus mandou Jesus, e que Jesus foi para a cruz e ressuscitou, nesse momento todos nós fomos ungidos também por Deus, né? Como filho. Não é? Todos foram ungidos, não todos foram ungidos. Os que creem.
Eu acredito que todos nós fomos ungidos, mas nem todos se apropriaram disso. Tem gente que nem sabe, né, Bru? Por isso Sim. que fé se aprende, né? É. Não é todos que foram ungidos. Ungidos é quando a gente crê. Ungido é quando Samuel chegou até Davi, colocou a mão sobre ele, falou: o Espírito de Deus pousa sobre você aqui agora. Mas Deus deu a oportunidade de todo mundo ser. Ele dá todo dia, mundo, até hoje. Até hoje. Por isso que o plano ainda não acabou. Por isso que Jesus não voltou ainda. Porque até a volta de Cristo ainda existe pessoas perdidas que não sabem ou que não reconhecem e que Deus tem planos sobre essas vidas. Então presta bem atenção aqui numa coisa. Quando Jesus ele fala que vai para a cruz, Jesus ele fala: vocês têm que ficar alegres, vocês estão tristes porque vocês estão olhando para vocês. É necessário que eu vá para que, o que a Bruna acabou de dizer, para que o Espírito de Deus possa invadir nações, lugares, buracos e resgatar pessoas, como resgatou Davi, como resgatou a minha vida, a vida da minha esposa e a vida da minha casa. A sua casa está sendo resgatada agora em nome de Jesus. E através disso outras pessoas serão resgatadas. E o resgate é exatamente esse. Quando o Espírito de Deus entra na pessoa e eu mesmo me convenço, né? Ou seja, eu sou convencido pelo Espírito que pousou sobre mim. Eu sou filho de Deus. Do contrário, eu sou órfão. Bruno, e como que faz para receber o Espírito de Deus? Cola na videira, permaneça na videira e pede. Seja sincero. O dia que eu fui sincero foi quando ele tirou o meu último vício, foi quando a minha vida virou. Quando aquela mulher de Vitória do Espírito Santo, Andréa Vargas, falou: você ama mais o seu vício do que a Deus. E eu falei: não, eu acredito em Deus. Ela falou: não. Todas as vezes que você quer prazer, proteção, conforto, você não vai nos braços do Pai. Você vai fora da casa do Pai. Então Jesus ele diz isso. Quem é filho de Deus vive na casa do Pai. Quem não é filho de Deus como eu era, eu acreditava em Deus, eu sabia do Espírito Santo, eu acreditava que eu era filho de Deus, mas eu não me comportava como filho de Deus, eu me comportava como escravo. E o escravo não fica na casa do Pai toda hora, o escravo fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Jesus conta isso através de uma parábola. Quando o filho pede herança, ele tem a identidade de escravo. Mas chega um momento que ele entende que ser filho de Deus é quando você vive com Ele. Olha só, é tão forte isso, gente, que Saul, ele foi nomeado como rei de Israel por Deus. Deus quis, ele acreditava em Deus. Só que, de novo, ele se perdeu nessa identidade de rei. Tanto ele se perdeu, se você puder ler comigo lá o que a gente abriu, mas tudo bem. Você percebeu que no versículo que a gente leu, que foi pós-vitória de Israel, foi pós-vitória de Israel, foi quando Davi ganhou de Golias e todo aquele povo, todo aquele exército chamado Filisteu foi derrotado por Israel. Saul chamou seu filho Abner, que era o comandante do exército, e perguntou: Abner, Abner, aquele jovem é filho de quem? Vocês estão comigo aqui? Eu tô. Mas ele sabia de quem ele era filho? Não. Sabia? Esse é o ponto. Ele pega comigo aqui, pelo amor de Deus. Como ele? Na hora que eu vi isso aqui, na hora que eu tava meditando, eu falei assim, cara, o rei de Israel, ele sabia quem era Davi. Ele sabia quem era o pai de Davi. Tanto é que várias vezes, Davi ficava lá tocando harpa. Ele sabia. Só que nesse momento, depois da vitória, Saul falou assim: mas Abner, quem é aquele filho? E aí o Abner respondeu: juro pela minha vida, ó rei, que eu não sei. Como vocês não sabem se Davi ia lá e tocava harpa para vocês? Se o funcionário do rei falou na página anterior, falou para Davi, para Saul,
tem um homem, um belemita, filho de Jessé, que sabe tocar harpa, ele é forte e valente, homem de guerra, fala... Voltamos aqui, entrou uma ligação. Ele sabia quem era. Só que quando a gente não tem a nossa identidade com Deus, a gente vive de condições. A gente vive cego. A gente vive sem deixar os outros falar. A gente vive sem ouvir. É ou não é? Você percebeu isso? Eu não tinha me ligado que era invertida a ordem. Sim. Talvez eu que não expliquei direito, mas entendeu, gente? Então, Davi não tinha uma identidade... a identidade dele era rejeitado pela família, excluído pela família. Quando Deus chega e fala, Davi, agora você é filho, o meu filho Davi. Era isso que o Espírito do Senhor, que é Cristo, estava colocando dentro de Davi, injetando dentro de Davi. Ah, tem a promessa de ser rei, mas isso é muito pequeno perto de quem Deus é. Mas Deus colocou ele como rei. Mas antes de colocar ele como rei, Davi teve que caminhar com Deus e conhecer quem Deus é. Como ele era conhecido por Deus, conhecendo o poder de Deus que habitava dentro dele. Davi matou urso, matou leão, e Davi foi o único homem corajoso de Israel para matar esse Golias, que era um homem de 3 metros de altura. A Bíblia diz que esse Golias ficou afrontando o exército de Israel 40 dias. 40 dias, o rei Saul e todos os seus guerreiros, inclusive os irmãos de Davi, todos com medo. Meu Deus, o que nós vamos fazer? E eu quero te dizer uma coisa, você está com medo de quê essa semana? Quais são os seus medos? Do que você está com medo? Aqui você vai receber uma chave. Porque no nome de Jesus, o Espírito de Deus está ampliando a sua consciência, abrindo a sua consciência, para dizer que na presença de Deus você não deve e não precisa ter medo de nada. Ele é contigo. Ele não está. Se ele estivesse com você, seria um estado. Ele é com você. Moisés, eu sou o que sou. Eu sou tudo o que você precisa que eu seja, Moisés. Eu não estou com você. Deus não está com você. Deus é contigo, é totalmente diferente. Se apodere disso em nome de Jesus. Agora tem um grande segredo. Quando Davi chega antes disso, rapidinho. Então você percebeu que quando ele chama o jovem, ele não sabe quem Davi é. Por quê? Porque Saul está perdido. Só que quando Saul pergunta, quando Davi chega na presença do rei, Saul perguntou, meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu, eu sou filho do servo Jessé, o belemita. Davi respondeu aquilo que ele estava perguntando. Davi não respondeu, eu sou o futuro rei de Israel, porque Deus falou que eu vou ser, eu sou filho de Deus, o Espírito do Senhor habita sobre mim, by the way, não habita em você, porque você vive atordoado para lá e para cá, você me chama e já esqueceu que quantas vezes eu vim aqui tocar harpa para você. Davi não responde isso, porque não precisa, porque o outro lado não vai entender. Tem coisas que Deus está te ensinando e você está tentando falar com pessoas que Ele não vai entender. Então responda aquilo que está sendo perguntado. Tem coisas que você está aprendendo nessa pandemia que não é a hora do outro lado ainda entender. Talvez seja com algum familiar, talvez seja com algum funcionário, colega. Deixa eu te dizer, Jesus disse isso. Quem abre os olhos do ser humano para o pecado é o próprio Espírito do Senhor. É esse Espírito Santo. E pecado, lembra? Pecado não é nada do que você possa imaginar de pode ou não pode. Pecado é simplesmente nascer e viver. Pecado é viver nesse mundo do jeito que está a doideira. Hamartia. Pecado é você caminhar como esse mundo caminha. Briga, morte, poder, competição, status, orgulho, vaidade. Isso é pecado. Viver nesse mundo desse jeito. Mas quando Jesus vem ao mundo, ele fala, olha, desse mundo eu sou de outro mundo, eu sou do mundo de Deus. Porque esse mundo que vocês vivem jaz do maligno. Mas é o seguinte, eu estou aqui para religar todos aqueles que decidir crer em mim. Eu estou aqui para buscar e chamar um por um. Porque deixa eu te falar,
talvez você entrou aqui no Cola na Videira, talvez por convite de alguém, ou talvez você mesmo disse que você quis colar aqui, mas deixa eu te dizer, no mundo espiritual, o Pai te chamou. Ninguém cola na videira, ninguém vai clicar em seguir esse Instagram, ninguém clica em seguir esse Instagram que não seja aquele que Deus mandou chamar. Por quê? Porque isso que nós estamos vivendo é uma promessa de Deus de 2016, que foi revelado 4 anos depois. Houve uma caminhada antes. E essa caminhada ela é necessária. Então eu creio nisso e ninguém tira essa fé de mim. Todos que ficarem 1 minuto na live, todos que clicou em seguir, todos que clicou em curtir, clicou em comentar, direcionou para alguém, tudo isso está sendo feito pelo agir de Deus. Tudo. E às vezes algumas confusões podem acontecer que o próprio Deus vai permitir, como Ele mesmo permitiu que um espírito mau se apossasse de Saul, para que pudesse chegar Davi e tocar a harpa. E a gente aprender até hoje que o segredo não estava na harpa, que o segredo não estava em Davi, de que o segredo sempre esteve e sempre será Deus em Davi. E no momento que Davi decidiu viver na força do braço dele, ele se lascou. Assassinou um homem, teve filho com uma mulher antes, sem casar, e perdeu esse filho. Mas as misericórdias de Deus não têm fim, Ele perdoou Davi. Tanto é que muitos nem lembram disso, dessa história. Só lembra de quê? De que Davi matou o Golias, de que o pequenininho matou o grandão. Às vezes Deus apaga. Tem coisas que eu fiz na minha vida que não presta, que eu nem lembro mais. Deus não me faz lembrar mais, porque Ele sabe que se eu ficar lembrando eu vou ficar triste. Agora o segredo estava em quando Davi chegou na frente de Golias, Bruno. Tá aqui Golias. Não, sou eu, né? Jumento grande. Você é Davi. Na hora que Davi chega na frente de Golias, Davi fala assim para Golias: presta atenção. Olha só. Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Não pensa que Deus está te chamando para ir lá e cortar a cabeça de ninguém não, viu? Porque o contexto dessa época era um contexto de guerra. Mas nós vivemos em guerra em 2021? Com certeza. Mas a nossa grande guerra está aqui, na mente. São seus medos. Então você tem que falar para os seus medos hoje, no início da sua semana, no start da sua semana, hoje, de que todas as suas batalhas dessa semana, quem vai à frente é Deus. Quem vai à frente é Jesus. Porque nós estamos na melhor geração. Esse Deus de Israel, em 2021, Ele é revelado como Jesus Cristo. Por isso que Jesus fala: todas as vezes que você orar em meu nome, que você pedir sabedoria para entrar numa reunião, pedir sabedoria para fazer uma comida, pedir sabedoria para qualquer coisa, todas as vezes que você pedir qualquer coisa ou pensar alguma coisa, peça em meu nome, fale em meu nome. E aí você vai se surpreender com o resultado. Davi, ele vai até o filisteu apenas para levar comida para os irmãos, porque ele não era guerreiro. Ele cuidava de ovelhas, lembra? Tocava harpa para o rei. Mas o pai dele, que achava que ele era um desgraçado: Davi, seus irmãos estão demorando muito para voltar. Leva comida para os seus irmãos e você volta, hein? Para cuidar das ovelhas. E Davi vai. No momento que ele vai, ele fica. Porque ele não suporta ver todo o exército com medo, mas ele não suporta tipo assim, ele não julga ninguém, ele não sobe para a vaidade de Davi. O que vocês estão com medo aí, não sei o que lá. Ele pergunta o que está acontecendo. Mas ele pergunta com muita humildade. E quando ele vê que ninguém está indo defender Israel contra esse Golias, 40 dias, ele decide ir. E o próprio rei Saul, que sabia quem ele era, mas estava cego,
cegueira espiritual principalmente, e depois isso desce para nossa alma, desce para o nosso corpo mental. E aí Saul fala, tá bom, então vai, então pega aqui, ó, pega a espada, pega nosso colete, pega aí o material de guerra. Davi até coloca, mas aquilo não fica bem, Davi. E aí Davi fala, isso não me pertence. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Porque quem vai vencer é o rei de Israel, é o Deus de Israel, o Deus vivo. E o convite desse devocional, no dia de hoje, é que você lute as suas guerras como Cristo lutou. Amando, orando, ensinando, aprendendo, sendo guiado pelo Espírito de Deus. O mesmo Espírito que habitava em Davi habitou em Jesus. E o mesmo Espírito que habitava em Jesus, o Espírito de Cristo, quer habitar em você e na sua casa, dia após dia. E é esse Espírito que revela para você, que convence você, que faz você enxergar de que você é filha de Deus. E de que você pode sim usar a fé no seu trabalho, andando na rua, passeando com o cachorro, tendo uma conversa com o síndico. Estou falando de coisas básicas da vida. Conversando com a sua esposa, com o seu marido. Use a fé, usar a fé como Davi fez. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. Jesus, me dê sabedoria. Jesus, eu estou me sentindo dessa forma. Jesus, é assim. Converse com Cristo. Jesus, eu quero que os meus pensamentos sejam seus, não mais os meus. Jesus, eu quero viver como ramo, como galho colado na videira. Jesus, eu quero ser capacitado por você. Jesus, eu quero ver a sua improbabilidade na minha vida. Jesus, eu quero que a minha alma seja aquietada por você, Jesus. Jesus, eu quero ver o seu sobrenatural na minha casa, no meu trabalho, essa semana. Jesus, eu quero sentir o seu amor por mim. Jesus, Jesus, Jesus. Não deixe que nenhuma crença faça com que você pense que falar em nome de Jesus seja algo religioso, porque não é. Deixa as pessoas, mas entenda que Jesus é o Deus invisível que se revelou para a humanidade. Um Deus que se revela em carne e que decide morrer para nos salvar. Decide ser humilhado para nos salvar. Decide passar por momentos de muita fraqueza para nos salvar. Salvar a nossa alma. Fazer você andar nas áreas da sua vida com a certeza do futuro. Fazer você andar na sua vida não como Saul, mas como Davi. Tendo paz, não deixando o medo dominar. No momento que Davi tinha medo, no momento que Davi estava inquieto, Davi sabia que o segredo era ir para a presença. E ele tinha um tempo com Deus, como o próprio Jesus tinha um tempo com o Pai, todo dia. Então que você possa ter um tempo com Deus essa semana, diariamente. E que no final da próxima semana, né, o domingo que vem ou na próxima segunda, você possa olhar para trás e falar assim: essa foi a melhor semana da minha vida. Essa semana foi diferente. Essa semana eu testei a solução. Essa semana aconteceu isso, porque eu decidi viver na presença de Cristo. Essa semana eu fui guiado pelo Espírito, como Davi era guiado pelo Espírito. Não deixe que ninguém coloque a identidade em você que não seja filha de Deus. O pai Jessé falou: Davi, a sua identidade é rejeitado, excluído da minha família. Vá, leva comida para os irmãos e volta. É só isso que você merece. O rei Saul tentou colocar a identidade dele como um guerreiro, bota as armas, bota tudo.
e ele foi apenas com uma pedra e com uma funda, um estilingue, e matou. Você acredita nisso ou você acha besteira? Ele matou Golias com uma pedra na cabeça e com um estilingue, é uma funda. Porque o segredo estava em viver com Deus. Que Deus abençoe seu dia e a sua semana. Amém? Amém, Bruninha? Amém. Boa semana para nós. Vai essa semana escutando essa música Minha Essência. Minha Essência. Escuta essa música. Seja um pouquinho jumentinho como eu, escuta várias vezes. 10, 15 por dia. Bota no repeat e deixa. Deixa Deus falar com você através de cada palavra dessa música. Essa música te coloca. As palavras, o Espírito de Deus fluindo, te coloca a identidade verdadeira, que vai colocar você em lugares que você jamais imaginou. Essa música te dá a capacidade de perdoar quem você deve perdoar. Essa música te coloca o Espírito de Deus e faz você não viver mais órfão. Essa música te coloca numa posição de humildade. Minha Essência chama a música. Essa música faz você esquecer o seu eu. Recebe o meu nada, Jesus. A minha vida não é nada sem ti, Jesus. Nós queremos intimidade com você, Jesus. Essa é a nossa geração. E eu creio que você acredita nessa geração. Toca em cada coração dessa sala, em cada alma, cada criança que estiver aí até agora. Coloca algo que a pessoa vai falar assim: meu Deus, eu não consigo explicar, mas eu estou tão bem, mas eu não consigo explicar isso. Eu vou te dizer, não explique mesmo, você não vai conseguir. Desfrute. Isso é Deus contigo. Ele é com você todo dia. Deus te abençoe, gente. Fiquem com Deus. Boa semana para vocês, para nós, meu amor. Amém. Um beijo, até amanhã. Bom dia, fiquem com Deus.